noite, igreja. Boa noite, você que está adorando conosco, que está na sua casa. Nós não somos nada sem Deus, né? E se hoje nós estamos aqui e podemos louvar e adorar o Senhor com liberdade, é porque um dia houve uma cruz. E é para essa cruz que nós estamos que estar concentrados, que os nossos olhos têm que estar voltados. Não uma cruz com Cristo morto, mas uma cruz vazia, porque Ele ressuscitou. Amém, igreja? E Ele está conosco todos os dias, assim como Ele prometeu. Então que nós possamos todos os dias também nos quebrantar aos pés da cruz, reconhecendo esse amor que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos louvá-lo. Impressionante é o amor de Deus.
Ele tem esse amor por mim, Ele tem esse amor por você, Ele tem esse amor por nós. Que nós possamos transbordar esse amor, que nós possamos resplandecer esse amor, para que as pessoas vejam esse amor de Deus em nós e queiram também ter esse amor para si. Que nós possamos influenciar a nossa sociedade com o amor do nosso Deus. Amém, igreja? Vamos falar o tema de famílias primeiro, né? Vamos lá todos juntos? Famílias que influenciam a sociedade. Vamos ao texto bíblico? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8, onde se encontra esse texto. Nós vamos orar agora com a diaconisa Amanda. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque nós poderíamos, Senhor, nesta noite ter escolhido estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar na Tua presença, adorando, celebrando e exaltando o Teu santo e poderoso nome. E nós te agradecemos, Senhor, porque isso é realmente um privilégio para nós. É uma alegria poder declarar com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, que Tu és Deus grande, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que reina sobre as nossas vidas, o Deus que enviou o Seu único Filho naquela cruz do Calvário para morrer por cada um de nós. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos porque sabemos que Tu és o Deus da nossa família. Tu és o Deus da nossa casa. E por isso nós consagramos a Ti neste momento os nossos lares. Senhor, o Senhor sabe o que passa em cada um dos nossos corações. O Senhor conhece a necessidade de cada família que está representada aqui nesta noite. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha com a Tua provisão, que o Senhor venha com a Tua cura, que o Senhor, ó Deus, restaure relacionamentos nesta noite, que haja perdão, que haja arrependimento, que haja, ó Deus, reconstrução de laços que foram destruídos e quebrados, mas que em Teu nome, no nome santo de Jesus, podem ser refeitos para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Abençoe, Senhor, os nossos lares, que as nossas casas sejam cheias de amor, que as nossas casas sejam um reflexo da Tua presença na nossa vizinhança, que ao olharem para nós como família, possamos influenciar a vida daqueles que nos rodeiam. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E com a canção que nós cantaremos, nós vamos estar declarando que a nossa casa vai ser uma casa de bênção, uma casa cheia de amor, e que todos juntos, em uma só fé, que é a fé no nosso Deus, nós vamos viver as promessas do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos fazer desta canção a oração, nossa oração, para que a nossa família possa ser abençoada, para que nós possamos ser agentes modificadores do nosso lar, da nossa casa, para que todos possam perceber, né, que o Senhor reina, que o Senhor vive, que o Senhor é um Senhor de amor através de nós e de nossa família. Amém? Declarei o que Jesus me deu.
assim, amém, irmão? Amém. Vivendo as promessas do Senhor. Meus irmãos, nessa hora nós temos momentos de dízimos, ofertas, de vida sim no altar do Senhor, e o que nós iremos fazer é um ato de adoração. Nós entendemos que o Senhor tem sido um Deus não só de promessas, mas de cumprimento das suas promessas sobre a nossa vida. Então, nós iremos cantar a canção, iremos adorar, louvar a Deus, e nós temos a liberdade, a espiritualidade, a generosidade de ofertarmos ao Senhor aquilo que é devido. Vamos participar, cultuemos ao Senhor.
neste culto, não só esse horário que nós fazemos, mas que a nossa vida toda seja um culto ao Senhor. Nós iremos consagrar dízimos, ofertas ao Senhor, e quem sabe, talvez no seu coração há um pedido escondido, retido, que nessa hora você possa apresentar ao Senhor de forma tranquila, de forma espiritual e sim, com esperança no seu coração. Vamos orar? Nosso Deus, querido Pai, nós queremos estar perto do Senhor, porque estar perto do Senhor nos afasta de escolhas erradas, de influências do mal. Estar perto do Senhor significa que queremos ter o Senhor dirigindo cada passo da nossa vida. Estar perto do Senhor nos leva para o ângulo da questão de ser íntimo com o Senhor. Nosso Deus, somos falíveis, somos limitados, somos frágeis demais. Nós acabamos de declarar na poesia da música que queremos estar perto do Senhor. Então, ó Deus, estando perto do Senhor, consagrando o Senhor esse momento de culto, esse momento de entrega de dízimos, ofertas, porque o Senhor conhece cada coração. Dá que todos que possamos, aqui, aqueles que estão de forma presencial no templo da tua casa, aqueles que estão de forma online, todos sejamos responsáveis ao ponto de entender que nós contribuímos para a tua casa e para a tua causa, que é justa e é eterna. No fundo, ó Deus, quando nós entregamos dízimos, ofertas, nossos bens, nossas vidas no teu altar, significa, ó Deus, que nós queremos participar do teu reino como um todo. Significa, ó Deus, que nós nos importamos com pessoas quando nós entendemos que os projetos da tua igreja somos nós que mantemos, mas é muito mais do que nós, ó Deus, o Senhor, porque tudo é para o Senhor e pelo Senhor. Te agradecemos pelo teu cuidado, ó Deus, com cada família aqui representada. Te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos nossos, irmãs, amigos, agregados, aqueles que estão completando mais um ano de vida sobre essa terra nesta semana, ó Deus, muito obrigado. Celebramos tantas bênçãos, ó Deus, incontáveis até, porque o Senhor é o Deus da provisão. Consagramos esses dízimos, essas ofertas, as vidas. E se, ó Deus, nesse momento que nós clamamos ao Senhor, passou pelas nossas mentes, nomes de queridos nossos, passou pelo nosso coração, ó Deus, aqueles que dependem do Senhor restaurar a saúde, do Senhor abrir uma vaga de emprego, do Senhor, ó Deus, resolver uma questão morosa, ó Deus, na justiça do nosso país. Se passou esses nomes, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor, ó Deus, vai estendendo a tua mão poderosa sobre a vida desses. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, eu queria convidar a diaconisa Marlene Cali. Ela vai estar orando ao Senhor, pedindo sim que o Senhor nos envie um novo obreiro. A igreja, nos próximos dias, nas próximas semanas, começa já a ouvir candidatos. Explico já já isso. Mas é tempo de nós clamarmos ao Senhor, de forma muito tranquila, mas também de forma muito direta. A irmã Marlene vai nos conduzir a Deus, pedindo ao Senhor que Ele envie um obreiro, pedindo que Ele acalme, que Ele prepare também nossos corações, de líderes em geral, de diáconos, diaconisa, de toda a nossa membresia. Oremos então com a nossa irmã. Querido Pai, nós te adoramos, Senhor, neste momento, ó Deus, quando estamos prestando culto, e queremos, ó Deus, te suplicar que o Senhor aceite o nosso louvor e toda a nossa adoração, Senhor. Eu quero, nesse momento, ó Deus, colocar nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar no controle, Senhor, de todo esse processo, ó Deus, ministerial, para que, ó Deus, aquele que for escolhido, ó Deus, toda a tua igreja possa compreender e aceitar a tua vontade, ó Deus, na certeza de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Ó Deus, que seja feito, ó Deus, tão somente a tua vontade neste processo. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, que a cada dia, ó Deus, possamos, ó Deus, honrar o teu santo nome, Senhor. Fica conosco, portanto, nós te pedimos,
em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Marlene. Meus irmãos, antes de ler a palavra e, inclusive, de apresentar para os irmãos o tema da nossa reflexão nessa noite, eu queria atualizar os irmãos desse processo de sucessão ministerial, pastoral da Igreja Batista Jardim Santíssimo. Irmãos, de fato, nós não controlamos nada, é o Senhor que está sobre todas as coisas. E na nossa agenda, não na agenda de Deus, na nossa perspectiva, nós iríamos começar domingo agora. O primeiro candidato foi acometido de Covid. Nós temos 3 já, e toda a agenda já está pronta, e eu estou tendo um trabalho um pouco maior agora, nesses últimos dias, porque ele precisa se cuidar. Ele gravou um áudio que nem conseguia nem falar direito. Está tratando em casa, o Senhor está abençoando, mas nós não mexemos na agenda. Em que sentido? Na primeira semana de junho, na segunda semana de junho, nós temos já candidatos. Só que eu vou precisar ainda ficar por esses dias, e enquanto o pastor Denilson se recupera, depois nós temos pastor Hamilton, depois pastor Leonardo. E aí o pastor Denilson vai para a primeira semana de julho. Então, irmãos, é cuidado que nós temos que ter. Na última semana também eu recebi mais informativos de pastores amigos que estão acometidos de Covid. Não está nada fácil, não está nada tão tranquilo como a gente pensa que está. Eu vou fazer um apelo até sexta-feira para os líderes da igreja, porque, de novo, irmãos, o pastor vai apelando, as pessoas se inscrevem no culto. Aí, depois que eu paro de falar, as pessoas deixam de se inscrever nos cultos. Irmãos, nós temos uma responsabilidade diante dessa sociedade, já que o tema já está falando de famílias que influenciam a sociedade. Eu preciso que os irmãos se inscrevam, para que o irmão não prejudique o trabalho da igreja. Então, eu vou pedir para os líderes, mas os irmãos que estão de forma online, que assistem também de forma presencial, que participam do culto presencial, o irmão precisa se inscrever no culto. Isso tem a ver com o cuidado que a gente tem com o outro. Então, eu queria participar isso dos irmãos sobre o processo, mas apelar para que a gente não fique prejudicado. Imagine eu ter que pedir, no meio do processo de sucessão, irmãos, a gente só vai ter culto online, porque os irmãos não estão respeitando o que a gente combinou, de se inscrever no culto. Fica complicado. Então, eu apelo, oriento os irmãos, se inscrevam no culto. O link é disponibilizado nas mídias da igreja. Então, se inscreva. Líderes, inclusive, já tem que dar o exemplo de se inscrever nos cultos. Então, a gente já no culto de quarta-feira, que nós estamos já tendo um número razoável hoje aqui, não é exigido a inscrição, mas para os cultos de domingos, de manhã e de noite, nós precisamos nos inscrever. Tá bom, irmãos? Aceite essa palavra com muito carinho, com muito amor. Tem a ver com cuidado uns dos outros, para que eu tenha, e para que a igreja tenha uma lista de prova, uma lista registrada de que a igreja está fazendo inscrições para o culto, está controlando, nesse sentido, o número de pessoas que cabem aqui no templo. Então, peço que os irmãos, nos cultos dominicais, se inscrevam antecipadamente nos cultos, sempre pela manhã e pela noite também. Amém, irmãos? Amém. Eu amo os irmãos, me amem. Cristãos influentes movem o mundo. É o tema que nós iremos pensar, já que ao longo, desde início de maio, a gente tem falado de famílias que influenciam a sociedade. E a proposta do Ministério Oikos, que é parceiro da igreja, eu creio que o irmão deve lá acompanhar, é para famílias, é muito bom, www.cliquefamilia.org.br, é um site que tem textos, tem vídeos, tudo para, independente da sua configuração familiar, tudo para esposo, esposa, filhos, agregados, entende? Essas famílias que a gente chama de família mosaico, coxa de retalho, enfim, sabe? Ou a família matriarcal, a patriarcal. Olha, irmãos, é o nosso parceiro de Jardim Santíssimo é o Ministério Oikos, que é um termo grego que traduz por lar ou casa. Então, o Ministério Oikos, nesse ano, propõe esse tema, famílias que influenciam a sociedade, baseado em um olhar, numa perspectiva dos 10 mandamentos e os seus ensinos em pleno século XXI. Então, ao longo desse mês, a gente tem falado sobre isso, sobre influência, como a gente influencia, claro, para o melhor. Eu queria dividir com os irmãos, compartilhar com os irmãos, com as irmãs,
com os nossos amigos online, sobre esse tema, cristãos influentes, move o mundo. E a gente já falou sobre vários aspectos. Esse é uma nova pegada, né? Uma nova abordagem de olhar o texto de Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 11. Você já abriu aí? Amém? Amém. Tiago 5, de 7 a 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, nas nossas mãos, seja de forma impressa, como um livro, ou um celular, ou até mesmo os amigos, ó Deus, que estão em casa diante de um laptop, é a tua palavra. E nós te pedimos que os efeitos delas possam ecoar nos nossos corações, nos fazendo cristãos melhores, homens e mulheres, juventude, aqueles de mais experiência, Deus, possam se dobrar, se curvar diante do senhorio de Jesus. Nos ajuda, Deus, a influenciar para o melhor e sermos agentes influenciadores da tua palavra onde quer que a gente esteja, porque o Senhor nos conhece e nós conhecemos o Senhor, e a tua palavra nos diz que o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, afaste-se de toda iniquidade. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos assim no nome dele. Amém e amém. Cristãos influentes movem o mundo. Deixa eu compartilhar com os irmãos alguns aspectos desse texto, mas também de um olhar bíblico, bem assim, talvez no geral, sobre influência, irmãos. Se nós sabemos que há resultados e há coisas boas na influência de uma pessoa sobre a outra, que é um extremo, o outro extremo, a gente sabe os efeitos nocivos, letais até, de uma influência do mal. Deixa eu falar para os irmãos como é positivo, como é bom. Você já deve ter sido influenciado por uma pessoa boa, isso eu compartilhei há algumas semanas com os irmãos. Mas também eu conheço casos de gente que, sabe, ficou próximo de quem não prestava e foi influenciado por mal. Ainda hoje, eu recebi no status rápido de uma pessoa amiga a declaração da viúva do MC que há pouco tempo faleceu, uma morte acidental. E ela, no velório, dizia as seguintes palavras, eu só ouvi esse pedaço: isso aqui é influência de amigos. Porque eu perdoei, eu amei, nós nos casamos, enfim. E ela dizia, em palavras iniciais, isso aqui que vocês estão vendo é influência de amigos. Rapaz jovem, deixa essa vida, deixa um filho, enfim. E as condições são as mais adversas possíveis. Não vamos entrar no mérito da discussão do tipo da morte, com quem estava, mas o fato é que a viúva, no velório, faz uma declaração dizendo que é isso aqui que vocês estão vendo, e está lá. O corpo sendo velado é influência de amigos. Então, se nós sabemos que como é bom ser influenciado por alguém, esse é um extremo, esse é um braço, o outro braço, a outra extremidade é ser influenciado pelo mal. E por gente que, desculpe a expressão forte, mas é essa, que nós falamos, pais falam, avós, tios, e até os jovens, mais jovens, mas que têm, talvez, o seu olhar sobre um gente mais nova, fala assim, isso aí, essa pessoa, cuidado, não presta. É ou não é? Nós falamos isso. Abre seus olhos, porque esse fulano, essa fulano, não presta. Influência do mal. Não faz muito tempo que eu recebo um jovem, e aí,
eu estou aqui no sentido geral das nossas duas igrejas conhecidas, e aí, claro, que não posso dar a identidade, nem vou dar, mas o fato é de que é no nosso corpo geral. E aí o pai, pastor, conversa um pouco com ele, conversa com aquele rapaz. Ele é influenciado por outro amigo, para sem nenhuma necessidade nenhuma fazer e efetuar pequenos assaltos na região do Rio de Janeiro. E aí a gente consegue no bate-papo, na oração, na boa influência, ele desistir dessas coisas, graças a Deus. Mas o rapaz que estava com ele, na semana retrasada, o tentou novamente trazer para uma nova prática, e eis que esse rapaz é preso. E eu já falava para ele direto, de modo sem rodeio, quem me conhece no nosso bate-papo de gabinete, sem rodeio, eu falei, olha, filho, a influência que a gente recebe má só tem dois destinos, ou é morte, e aí, no popular das nossas comunidades, como o pessoal fala, ou é vala, ou é prisão, cadeia. Não tem outro destino intermediário. De um jeito ou de outro, você vai fazer pessoas que te amam sofrer. Influência do mal. Quando trazemos a responsabilidade de homens, mulheres, cristãos, mulheres cristãs, homens, de forma online ou aqui presencial nessa noite de quarta-feira, e graças a Deus temos um número, sabe, irmãos, estou feliz, um número razoável até. Os irmãos estão atendendo e vivendo esse apelo de estar na noite de quarta-feira na igreja. Irmãos, nos faz pensar na nossa influência, sim, porque pode perceber, ter certeza, se você quiser, em off, conversar comigo ali no portão, pastor, o que o pastor queria dizer? Eu posso dizer mais ainda abertamente, de que quando um cristão dá uma derrapada, é ou não é? Ah lá, da igreja, é ou não é? O credo religioso salta os olhos das pessoas, porque quando é outra pessoa, não aponta o credo religioso dela, mas quando é o crente, quando é o cristão, fala assim, ah lá, é da igreja. A gente sabe disso. Cristãos influenciam e devem influenciar o mundo para melhor. E aí, irmãos, antes de a gente entrar nesse texto de Tiago, um texto exortativo, um texto que tem um contexto para o Tiago, na sua Epístola Universal, dizer isso para a gente, eu fico lembrando, por exemplo, de Moisés, um exemplo do Antigo Testamento e outro do Novo. Moisés teve uma influência positiva do seu sogro Jetro, quando lá em Êxodo 18:14, o sogro diz para Moisés, esse negócio não dá certo. Tu vai cuidar de muita gente. Influencia para melhor Moisés e diz, Moisés, bota aí gente para grupo de 50, para grupo de 100, organiza esse negócio para tu cuidar desse povo. Moisés aceita. Influência do bem, de boa, sabe? Fantástico o conselho de Jetro sobre a vida de Moisés. Quer ver um conselho que nós já falamos aqui na igreja? O conselho de Eunice, mãe de Timóteo, um cara que foi o braço direito, que eu tenho, sabe, dúvida se não é Timóteo. Acho que o destino, o evangelho seria outro, teria outra abordagem, porque Timóteo foi um cara preponderante na igreja de Éfeso, braço direito de Paulo. Mas a influência da chamada fé não fingida de Eunice sobre o seu filho Timóteo foi, como dizem os mais jovens, show de bola. Essa mulher foi demais. E a sua avó Lloyd também. Influência do bem sobre a vida de Timóteo. Irmãos, então, Tiago fala de um princípio aqui. Esse recorte que nós fizemos do capítulo 5, de 7 a 11, ele fala de um princípio que deve haver na nossa vida, irmão, deve haver na minha vida, na sua vida, e a gente precisa pagar esse preço. O preço de ser, que é melhor do que ter. Tem gente querendo ter, passa essa vida querendo ter, e esquece de ser, que é muito mais profundo. Porque ter tem a ver com preço, tem a ver, sabe, com relações. Ser, irmãos, está implícito no nosso coração, porque onde estiver o nosso tesouro, já diz a palavra, estará o quê? O nosso coração. Esse princípio de ser é tão importante para Tiago, que só nesse trecho ele repete 2 vezes. Na minha versão diz, sede, o imperativo. Acho que nesse dia eu não fugi da escola, não. Sede. Mas no livro todo de Tiago, tem mais vezes que ele diz sede. Esse imperativo, ele é importante. Por que não lembrar, irmãos, da palavra de Jesus,
que nós, como sendo seus discípulos, seus seguidores, homens e mulheres, independente da idade, nós deveríamos ser para esse mundo, para essa sociedade que a gente precisa influenciar o quê? Sal e luz. Rapidinho, parênteses. Sal não é só para temperar, não. Naquela época, sal servia para conservar. Luz, a gente tem aqui uma luz hoje, bonita, fluorescente, aquela coisa toda, mas luz naquela época era uma candeia, que tinha que colocar em cima, para todo mundo ver, para o ambiente ficar iluminado. Luz era um negócio importante. Na época que Jesus fala isso, não existia energia elétrica. Se eu falo de Jesus, eu lembro da teologia paulina que Paulo escrevendo para a igreja diz, olha, vocês precisam resplandecer como astros no mundo. Não é esses astros que a gente vê da mídia, da música, dos esportes. Não. A expressão bíblica que Paulo usa para astros no mundo, resplandecer como astros no mundo, é como sol e lua. Tu tem ideia disso? Na Amazônia, que a igreja me permitiu ir, irmão, parece que tinha um sol para cada um, porque o sol era, irmão, o negócio era terrível. Passava repelente por causa do sol, né, para tentar, sei lá, pegava mosquito e pegava o sol também, mas o negócio era terrível. É um sol para cada um. Tu tem ideia da influência do sol? Vamos lá para a lua. Eu faço isso, a Suzy não gosta. Quando a gente pega assim, por exemplo, um caminho na roça, já foi na roça? E aí tu apaga o farol do carro. Que fantástico que é. Suzy morre de medo, ela morre de medo de tudo. Mas isso então ela morre de medo mais ainda. Mas já viu? Tu apaga o farol e só tem a luz da lua. Irmãos, casais apaixonados dá até um beijo, porque é um negócio romântico mesmo. Mas tu já viu que só tem a luz da lua e das estrelas? É essa influência que a Bíblia está falando. E aí Paulo escreve para a igreja dizendo, olha, como astros no mundo, como sol e lua. Irmãos, é uma pegada, uma abordagem muito profunda. Cristãos influentes movem o mundo. A gente deveria ser, irmãos, de influência assim, o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, aonde quer que a gente pudesse estar. Não escondo dos irmãos que o tempo todo a gente deveria abrir nossa boca para falar. E vou repetir. Isaías sabe que é repetitivo. Vale a pena ouvir de novo. Parou o carro para estacionar, para abastecer, já puxa o folheto, já começa. Está na fila de banco, não fica à toa, não. Já olha para trás. Quando a pessoa fala, o Covid, não, o Covid, mas Jesus. Aí começa. É nesse nível, irmãos, que as coisas têm que acontecer. Fila do mercado grande? É. A gente tem milhares de oportunidades durante a semana, durante o dia. Crentes de verdade, cristãos, homens e mulheres jovens, que se diz que crê na Bíblia, que ama Jesus, essa coisa toda, irmãos, precisam influenciar e mover o mundo, é isso que a gente está falando. Porque aí eu chego nesse texto de Tiago, belíssimo, profundo demais. Porque o contexto que ele está falando, ele diz que, porque essa pegada, irmão, de a gente ser urgente esse negócio de influenciar. Por que o adolescente tem que influenciar o outro adolescente? Por que o irmão de uma certa idade tem que influenciar o outro de uma certa idade? Por que a gente tem que, o tempo todo, a gente influenciar as pessoas para o melhor? Porque ele já vai respondendo isso no contexto do capítulo 4, verso 14. Não estou botando medo nos irmãos. Isso é para mim. É para os irmãos. Digo-vos, porque não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que por um tempo aparece e depois desaparece. A vida passa muito rápido. A Bíblia já declara isso. Se algum chega a 70, 80, é canseira e enfado. Então a gente precisa influenciar o tempo todo, sim. E Tiago, nesse contexto de dizer, e aí ele fala assim, olha, ao invés de vocês dizerem, nós iremos ali, compraremos, trataremos, viveremos, fazendo isso ou aquilo, ele diz, se o Senhor nos permitir, é o nosso, se Deus quiser. Nós não estamos no controle de nada, irmãos, mas o tempo todo a gente parece que quer ter o controle. Então, há 3 lições nesse texto que nós separamos de Tiago. Cristãos influentes movem o mundo, irmãos, para coisas espirituais. Para coisas espirituais. E sabe qual é a coisa principal que Tiago aponta? Não é itens materiais, não são experiências,
não são, nesse sentido, coisas que a gente pode pegar ou fazer. Cristãos influentes movem o mundo para coisas espirituais. E sabe qual a coisa principal que Tiago aponta? Verso 7 e verso 8. A vinda do Senhor. É dizer, está vendo aí Covid, está vendo os sinais? O Senhor está voltando. O Senhor está próximo. A declaração e a pregação da igreja deveria ser mais enfática disso. Olha, os dias são maus, mas o Senhor está vindo. Porque Tiago aponta dizendo, sede pacientes até a vinda do Senhor. E o Senhor está vindo, não tenha dúvida disso. E a gente deve ansiar isso, desejar isso, proclamar isso, aos quatro cantos, o tempo todo. Porque Jesus está voltando. A igreja não vai deixar de pregar isso. Irmãos, a igreja pode deixar de falar um monte de coisa, mas ela jamais pode deixar esse discurso aberto, ou então capenga, ou então incompleto. Jesus está voltando, e Tiago fala isso. Cristãos influentes, e note que essa carta é uma carta chamada Epístola Universal. Tiago está escrevendo mais ou menos no ano 70, no ano 80 da era cristã. As coisas estavam aflorando. Havia já perseguição dos crentes, e eles ficavam, abismados com o que estava acontecendo à sua volta. Então, Tiago escreve para assim confortar, para incutir valores nele, inclusive de paciência. A carta ele abre no capítulo 1, se você ler o capítulo 1, logo no verso 5 ele diz, olha, peçam a sabedoria que vem do alto, não sejam soberbos, não sejam inteligentes à sua volta, olha, sejam pacientes. Tiago já diz isso no início, e reforça a ideia de que sede paciente até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. É preciso isso, irmãos. Cristãos movem o mundo para coisas espirituais, e precisa, sim, de paciência. O problema é que, às vezes, a gente fala, a gente parece incute só nas mulheres isso, mas homem também fala, mas eu já estou sem paciência. Como, irmão? Precisamos de paciência. E ele usa uma metáfora para nos ajudar. Ele diz, olha, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. É paciência, irmãos. É paciência saber que o Senhor está vindo, ainda que a gente fique parecendo assim e fica realmente estupefatos, a gente fica inquieto. O Senhor não está vendo isso, irmãos. O Senhor está vindo. O Senhor voltará. Mas nós precisamos entender que esse primeiro bloco aí, dos versos 7 e 8, Tiago está escrevendo para a igreja, nesse sentido para os cristãos em geral. E essa carta ela é atemporã, ela chega para a gente, em pleno século 21, santíssimo, para dizer, sede paciente, fortalecei os vossos corações. Ele reforça o verso 8, dizendo o que já falou no verso 7, porque a vinda do Senhor está próxima. Quando ele usa a metáfora, a escolha aqui dele, uma ilustração, dizer, olha, o lavrador, ele espera o fruto. Não é isso que acontece, irmãos? Quem planta aqui em quintal, eu sei que tem irmãos que plantam escondido, nunca me deu nenhuma maçã, nenhum quiabo, mas eu sei que tem irmão que, lá em casa a gente planta também com muito sacrifício. Semana passada a Suzy me pregou uma peça, porque está lá a nossa videira, caminhando direitinho, e tinha comprado uva no hortifruti, ela vai e pendura. Suzy deu uva finalmente, e começa a rir de mim. Ela tinha pendurado, irmão, porque eu estou esperando pacientemente aquela videira dar fruto. E ela fez essa pegadinha. Mas, meus irmãos, não é assim, a gente não fica naquele olhar. Porque eu não sei se tem irmãos aqui mais da roça, não é? A gente não fica lá esperando, é isso. Mas isso deve gerar em nós a paciência e a influência de, trazer gente para perto. Dizer, o Senhor está demorando a vir. O próprio Paulo fez isso. Quando ele escreve para a 1 Tessalonicenses, a primeira carta, ele diz, o Senhor breve vem, porque tinha perseguição. E aí Paulo precisa aconselhar a igreja, confortar a igreja, de que o Senhor está vindo, o Senhor está vindo. Já na segunda carta, Paulo já corrige um pouquinho, diz, olha, o Senhor pode tardar, mas Ele virá. E olha quanto tempo passou, meus irmãos. Então, cristãos influentes, gente boa, irmão, gente de Deus aqui presente, de forma online, gente, decentemente espiritual, precisa entender de que, meus irmãos, nós precisamos mover esse mundo para coisas espirituais, irmãos, porque as nossas coisas materiais, as coisas físicas, ficam aí mesmo.
Quantos nós perdemos, irmãos? Desculpa, eu preciso ser enfático. Quanto nós perdemos e que a pessoa tinha um monte de coisa. E aí agora fica para quem? Para quem está vivo, lógico. E aí fica aquela discussão insana de que o carro fica com quem? A casa e o armário. Já viu? É um negócio terrível. Fica tudo por aí. Então, cristãos, irmãos, influente, move o mundo para coisas espirituais, irmãos. Então, abra a sua boca. Faça a sua lista. Nós já estamos em maio, junho, na verdade, junho se aproxima e maio já está se acabando, óbvio. Mas quem o irmão, a irmã já trouxe para o reino? Não estou falando, vamos falar bem sério, não estou falando para ser membro de Jardim Santíssimo, isso é bom. Mas quem o irmão já conquistou nesse maio de 2021 para o reino? Deve nos saltar os olhos, irmãos, porque cristãos influentes movem o mundo para as coisas espirituais, irmãos. Tiago está dizendo isso. Sede pacientes, o Senhor volta, a vinda do Senhor está próxima. A segunda coisa, irmão, de que cristãos influentes têm a iniciativa de melhorar o seu relacionamento, de aperfeiçoar o seu relacionamento. 4:11, eu queria que o irmão lesse aí por um instante. Pega aí a sua Bíblia, você que está em casa, você que está de forma presencial. O 4:11, capítulo 4:11. Eu vou ler o seguinte, porque o 4:11 está na tela. O que eu vou falar de um texto desse da Bíblia que me orienta a melhorar esse negócio aí? Porque no seguinte ele diz, olha, há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga os outros? Cristãos que influenciam o mundo, move o mundo de fato, melhora o seu relacionamento, começa aqui, ó, na vertical, irmãos. Porque o João do final da Bíblia, o 1 João vai dizer, se a gente ama a Deus, como é que a gente odeia o irmão? Tiago está ampliando a discussão para dizer, olha, tem alguém que só existe um que nos julga, é o Senhor. Cristãos que influenciam mesmo, irmão, influenciam e movem o mundo para melhor, tomam a iniciativa de melhorar o seu relacionamento. Irmãos, eu tenho aprendido, a duras penas, mas tenho aprendido, vou confessar para os irmãos, de que não vale a pena ficar remoendo coisas de um, de outro, não vale, irmãos. Incompreendido, eu decidi amar. Odiado, eu decidi amar. E não consigo guardar. Não consigo. Fica por um tempo, mas eu entrego para o Senhor, porque não vale a pena ficar. Hebreus diz isso. O escritor é cheio de Deus na sua vida, Hebreus fala isso. E a gente nem sabe oficialmente quem é, nesse sentido, o escritor. Não é texto de Paulo, mas o escritor diz, não surja no meio de vós uma raiz de amargura que brotando contamine a você, e há muitos. E raiz é isso mesmo, começa pequenininho, e depois se transforma em uma árvore, amendoeira, tá bom para você? É nesse nível que muitas vezes, e a gente fica remoendo, e Tiago está dizendo, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E aí de novo ele diz, o que ele já falou no 7 e no 8, eis que o juiz está à porta. Simples assim, ou tudo isso assim. Cristãos que influenciam e movem o mundo, irmãos, têm a iniciativa de melhorar o relacionamento, irmãos. Quando você não perdoa, a dívida continua com você. Quando você perdoa, a dívida passa para o outro. Ah, quer ficar aí remoendo, né? Então fica. Não há o que fazer nesse sentido. Então, queremos influenciar as pessoas para o melhor, irmão. Queremos que, ela nos atenda nesse sentido positivo, bom, espiritual. A gente precisa entender que isso é um processo que a gente precisa passar, não tenha dúvida disso. Terceira coisa desse texto precioso, cristãos que influenciam e movem o mundo, se espelham em bons exemplos. Ainda há pouco, Amanda orou. E no pedacinho da oração ela diz, Senhor, que nós sejamos reflexos teus. Irmãos, que oração. Olha que palavra. Que nós sejamos reflexos teus, ou seja, que a nossa influência venha do Senhor e não venha das mazelas do mundo. Que
ao olharmos, ao refletirmos, sejamos o Senhor. Então, não é insano dizer que eu me vejo e vejo Deus na vida de Daniele, de Natália, do irmão Márcio, e por aí vai. E de que os irmãos veem Deus em mim, nesse sentido de que nós podemos sim, irmãos, aperfeiçoar os nossos relacionamentos, mas seguir os exemplos, e aí ele cita no 10 e 11, meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Não foi nada fácil falar em nome do Senhor. Tiago está resgatando lá do arcabouço do Antigo Testamento. Você acha que foi fácil, irmão? Dizer, por exemplo, Amós, plantador de sicômoro, cara da terra, assim como Abacuque, dizer, Senhor, injustiça, injustiça, mas ele ter a esperança renovada no Senhor, mas tu, na hora da prova tu acha que é fácil falar? O Abacuque, lindo, a gente já conhece o Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, isso tudo é muito lindo, mas na hora ele dizer, olhar para trás e ver tudo vazio, ver a oliveira sem nada, para um povo que é agrícola, para um povo que é também de pastoreio, não vê nenhuma ovelha no aprisco, tu acha que é fácil um negócio desse? Mas aí a Bíblia está dizendo para a gente, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência, de novo a palavra paciência se repete, porque tem muita gente impaciente hoje em dia, tem muita gente que deixa de influenciar o outro porque não tem paciência, tem muita gente que deixa de falar uma coisa boa para o outro porque simplesmente já, como dizem o outro, já deu, não aguento mais, não quero mais isso para mim não. Já viu esse negócio? E o texto está dizendo, seja paciente, irmão. Calma, respira. O inglês vai chamar de take it easy, né? Ou então, relax. Irmãos, e a gente, por uma coisinha à toa, a gente explode. Já viu um negócio desse? Um trânsito desse, da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, essas grandes capitais, que troço doido. Eu um dia fui xingado, não fiz nada, estava parado. A Suzy fala assim, tu tem uma sorte, é por aí, estou na luta. Mas aí eu vou revidar do mesmo jeito. Aí tu tem que respirar, né? A gente está ensinando nossa neta de 4 anos, a Beatriz, quando ela fica um pouco nervosinha, eu digo, Beatriz, respira. Aí ela, isso, agora vamos continuar. Entende? Irmãos, cristãos influentes se espelham em bons exemplos. Pega a galeria da fé, Hebreus 11. Os caras foram cerrados, torturados, maltratados, perseguidos, e viraram e entraram para a galeria da fé, porque creram no mesmo Senhor nosso. O detalhe é que eles creram talvez numa perspectiva maior ou melhorada do que a gente. Quero já caminhar para o fim, irmãos, porque cristãos influentes, mais uma vez, tem gente que gosta de anotar, cristãos influentes movem o mundo para coisas espirituais. Por favor, faça isso todo dia na sua vida, para coisas espirituais. Cristãos influentes movem o mundo, porque tomam a iniciativa de melhorar o relacionamento. Não espera pelo outro, pela outra não, melhore você, perdoe você, ame você, não espera pelo outro não. Cristãos influentes movem o mundo, porque se espelham em bons exemplos. A Bíblia é cheia de bons exemplos, irmãos. E até os maus exemplos nos servem de alerta para que a gente não vá se andar nessas ciladas aí que se apronta para a gente. Terminando, irmãos. O pano de fundo desse texto, se é assim uma espécie de cenário, Tiago repousa em uma coisa chamada paciência. Essa é a tônica, que vai influenciar outros que estão nos vendo. Irmão, e vê. Você pode ter certeza que vê. De novo, vou citar o que a gente falou no início. Vacila um pouquinho, o que vão falar é o crente, olha lá. Ué, não era da igreja? Ainda fala o nome depois da igreja toda. Ali, Avenida Santa Cruz, número... Ué, não é na igreja? Gente, não é assim? Gente, que absurdo. É nesse nível que acontece. Porque as pessoas deixam de ser pacientes. A expressão, irmãos, que é confortadora para todos nós,
mas também que nos serve de alerta, é o texto que termina dizendo: porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ah, meus irmãos, o Senhor é. Nós não somos, mas o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E Ele vai lá no Antigo Testamento e resgata o que se chama da paciência de Jó. Veja o que aconteceu com Jó. Está citando para dizer quanta coisa passou e não reclamou do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos cristãs influentes que movem o mundo para melhor, que estão nessa sociedade não só por estar, mas que influenciam ela de manhã, de noite, de dia, a hora que está. Que no contato com as pessoas no dia a dia, é evidente o seu testemunho, é evidente de que pela sua roupa, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se expressar, pela sua preocupação com o outro, de falarem assim, e você vai embora e você não diz numa palavra que você é cristão, e a pessoa vira para a outra e fala assim: é crente, viu o jeito? Só pode ser crente. Que legal, que benção, e que o Senhor nos abençoe. Amém? Oremos mais um pouco? Pode vir o pessoal do louvor. Aí no seu lugar, já que nós lemos aqui no texto, verso 11, que diz: o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Que a gente peça ao Senhor, aí na nossa casa, quem está online, quem está aqui no templo: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa de influência e que mova os corações das pessoas para o melhor e não para o pior. Oremos. Deus de toda graça, o Senhor é muito misericordioso e piedoso com cada um de nós. Te louvamos por essa bênção, por essa dádiva. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe e nos ajude, ó Deus, de que cada mensagem que a gente ouça, cada momento que a gente tem com o Senhor de forma online e presencial, cada culto, ó Deus, na nossa vida seja transformador, ao ponto de nós sermos, sim, ó Deus, pessoas influentes, ó Deus, pessoas de influência, pessoas em que a sociedade pode olhar e dizer: pô, ali vai uma pessoa do Senhor, e eu quero ser igual a ela, e, ó Deus, a gente possa fazer o nosso projeto pessoal de nós povoarmos o céu, de escrevermos num papelzinho, no cantinho da nossa Bíblia: eu preciso alcançar fulano, fulana, e eu tenho que orar por ela, e tenho que abrir a minha boca e chegar para ela e dizer: eu estou orando pela sua conversão. Ó Deus, isso é um modo corajoso. Então nessa hora, Deus, passa no nosso coração pessoas que nós lidamos todos os dias, e te pedimos pela tua graça, pelo teu favor, pela tua piedade, ó Deus, pela tua misericórdia, de que nós sejamos esses agentes influenciadores, para que a nossa família, a nossa igreja, ó Deus, possa se tornar algo tão bom como já é, algo tão precioso, que se cumpra em nós, na vida de cada meu irmão, cada irmã aqui, na tua igreja Batista Jardim Santíssimo, se cumpra aquela oração de Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Te bendizemos, ó Deus, te louvamos, adoramos o Senhor, e se cantamos agora, ó Deus, é porque é permissão tua, e o teu favor está sobre nós. Oramos no nome de Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso, amado nosso. Amém. Amém e amém. Celebremos ao Senhor. Pra eu não pecar contra ti.
até que o mundo possa ver tua glória em mim brilhar. Aleluia, amém. Nós queremos agradecer àqueles que estão nos visitando. Deus abençoe. Que bênção estar aqui vocês. Assim, inclusive pela roupa, né? Vocês são super-heróis. Assim, gostei demais. Né? 10 pontos para vocês. Deus abençoe. Os irmãos da igreja vão cumprimentá-los assim de longe por causa do distanciamento. Obrigado a vocês. Que bênção. Meus irmãos, eu tenho 2 comunicados. O primeiro é que nós estamos na leitura do livro de Josué. Fantástico, que leitura maravilhosa. Então, siga aí a gente nas nossas mídias, lendo o livro de Josué. Há uma ideia assim de quando nós lemos todos os livros da Bíblia, se os irmãos me entregarem direitinho, vou dar um formulário, os irmãos vão preencher, o irmão pode receber da Sociedade Bíblica do Brasil o certificado de leitura da Bíblia. Eu acho que é um marco na nossa vida. Nós temos um irmão da Santíssimo que já está na glória, que leu a Bíblia. Eu fui visitar no hospital na época, já tinha lido mais de 6 vezes, e aí depois outras pessoas corrigiram. Não, tem mais vezes, pastor. Que coisa rica. Eu cheguei de modo muito responsável a Bíblia. Irmãos, segundo aviso, já está no grupo da igreja o link de inscrição. Então veja bem que tem um link no culto da manhã e no culto da noite. Então se inscreva. E aí a gente vai repetir essa publicação até sábado, porque a gente também precisa controlar nesse sentido a quantidade de pessoas. Vamos nos colocar de pé? Deus abençoe aos irmãos, bando. Márcio perdeu a vaga não. O rapaz está cantando, está tocando. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem a sua mão. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com os nossos irmãos e irmãs aqui presencial, com nossos irmãos, amigos de forma online, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todo sempre, toda a igreja do Senhor diz, amém, amém. Jesus voltará, irmão. Amém. Fique firme, como vento invisível de Deus. Celebremos ao Senhor.